Inventou o quê? Que a SONET era o padrão americano, que é a abreviatura de Synchronous Optical Network. Então, a abreviatura de rede ótica síncrona. Assim que começaram a utilizar a fibra ótica como meio de transmissão, se buscou um sistema síncrono que utilizasse a fibra ótica. Qual a principal vantagem da fibra ótica? A banda muito grande. Então, a capacidade da SDH seria muito grande. Então, ela foi baseada na STM, que a gente chama de STM0, né, que era o STS1, que era 51.440 megabits por segundo. Não existe essa taxa na SDH. As taxas da SDH começam aqui na STM1, com 155 MB, o STM4, 622, STM16, 2.5 GB, o STM64, 10 GB e o STM256, que é o 40 GB. Lembrando que não é 1, 2, 3, 4, 5, hein? STM1, STM4, STM16, STM64, STM256. Sempre multiplicando por 4 a taxa anterior. Então, STM1 vezes 4, STM4. STM4 vezes 4, STM16. STM16 vezes 4, STM64 e a mesma coisa para o 256. Tranquilo? Bora. A multiplexação permite inserir e derivar os famosos tributários. Vocês estão lembrados dos tributários, né? São as taxas inferiores que contribuem para o agregado. Então, na SDH, é possível inserir e derivar tributários com facilidade. Algo que nós não conseguíamos na PDH. Certo? O que pode ser sinal de entrada na SDH? Qualquer tipo de sinal lá da PDH. Então, eu posso ter os 2 megabits por segundo da PDH, o E1, o E4, para que não tem possibilidade de entrar o E2. Lembra que eu comentei com vocês que eu nunca vi trabalhando operacionalmente uma interface E2? Então, a gente tem a possibilidade de entrar com E1, com E3 e com E4. Também o T1, o T2 e o T3 da PDH americana. E vai sair lá no agregado, né, as taxas que nós já vimos aí. Onde esse N aqui ó, do STM é a abreviatura de Synchronous Transport Model, né? Esse N é 1.4.16.64.256, dependendo da taxa que eu tenho e quanto que eu estou multiplexando meu sinal. Tranquilo? Bora! Uma analogia, sempre que a gente fala em SDH, a gente faz analogia com alguma coisa. Hoje nós vamos passar um filminho no final da aula que a gente vai mostrar a SDH numa analogia com um trem. Aqui, o autor faz analogia com um caminhão, onde a estrada é a fibra ótica. Tá? É a nossa portadora ótica que vai levar a nossa informação. O caminhão inteiro é o STM1, onde a carga útil que vai ser transportada é o container que está aqui na carroceria do caminhão. E no cavalo do caminhão eu tenho o SOH, que é o Section Overhead, que é aquele cabeçalho que vai indicar o que está transportando aqui, como que eu vou fazer a regeneração do sinal, como que eu vou fazer a inserção e derivação de tributários, tudo isso, todas essas informações vão aqui no cabeçalho que está dentro da cabine do caminhão. Tá ok? Então, na cabine do caminhão, eu tenho exatamente isso aqui, ó. A parte de cabeçalho de regeneração, a parte de cabeçalho de multiplexação e um ponteiro que vai indicar onde está começando aqui no VC4 os meus dados. Tá? Essa parte do VC4 aqui, ó, é o que a gente chama de payload. É a carga pela qual o meu usuário está pagando para transportar. Dúvidas? Quantas colunas nós temos aqui? 270 colunas. Quantas linhas? 9 linhas. Cada célulazinha dessa tem quantos bits? 8 bits. Certo? Eu vou colocar um caminhãozinho desse atrás do outro e transportar um caminhão a cada 125 microsegundos, que é a duração do meu quadro. Essa tela aqui é importantíssima para a gente. Aqui nós vamos ter
como são realizadas todas as etapas da multiplexação, do mapeamento e do alinhamento dos quadros. Então, vamos começar com o mais simples de todos, que é o do container 4. Vocês se lembram da aula passada que existe um container específico para cada taxa que eu for trafegar na SDH. Então, nós temos o container 4, que é feito para transportar o E4. Tem o container 3, que é feito para transportar o E3. E tem um container 1.2, cuidado, ele não é o container 12, né? O container 1.2, que é feito para transportar o E1. Então, E1, E3, E4. Então, entrou o dado dentro do container, esse processo de inserir minha informação dentro do container, eu chamo de mapeamento, certo? Aí, o que eu faço? Eu pego o meu container e vou ter que identificar o que está lá dentro. Então, para identificar o que está lá dentro, eu vou botar um patch overhead, um POH. Um container com patch overhead vira um VC. VC é o quê? 4, porque era um container 4. Tá certo? Depois que ele virou um virtual container, eu vou colocar um ponteiro. Esse ponteiro aqui, ó. Tá certo? Esse ponteiro. Eu vou colocar esse ponteiro dentro da minha informação. Esse ponteiro, que é um ponteiro inserido num container de ordem superior, lembrando que container de ordem superior é o C4. C3 e C12 são containers de ordem inferior. Então, um container de ordem superior com um ponteiro se transforma num AU, numa Administrative Unit. 4, porque tudo está fazendo 4. Vou multiplexar uma vez só, porque nesse fluxo aqui não tem como multiplexar mais de uma vez, vai formar o AUG. E aí, coloco a estrutura de RSOH e MSOH e crio o meu quadro STM1. Ok? Container com dado. POH, Virtual Container. Ponteiro, AU. Uma vez, AUG. RSOH, MSOH, STMN. Alguma dúvida? Não? Vamos ver agora no 34 mega. Quantos 34 mega eu vou poder transportar no meu STM1? Bom, vamos ver aqui a estrutura de multiplexação, como é que é feita. Peguei o 34, mapeei e coloquei dentro do container. POH e o VC3. O VC3, botei o ponteiro, ele virou um TU3. Opa, por que não virou o 4? Porque ainda estamos aqui embaixo, ó. Nós estamos tratando do container de ordem inferior. Então, o VC3 com ponteiro, ele vira um TU3. Um único TU3 vai formar o TUG3. Por que aqui é só um? Depois nós vamos ver a estrutura de baixo, que são vários TUG2 para formar o TUG3. Mas o TUG3 é preenchido completamente com apenas um TU3. E aí eu posso ter quantos TUG3 para formar o VC4? Eu posso ter 3 TUG3. Ou seja, se a gente vier cá no comecinho, ó, eu vou conseguir transportar 3 34 MB dentro de um VC4. E o VC4 não é o meu payload? Não é a carga que eu quero transportar? Então eu consigo transportar 3 34 MB aqui. Daqui para frente é a mesma coisa, né? Eu boto outro ponteiro, o ponteiro do AU, uma vez, AUG, RSOH, MSOH, STM1. Então, o STM1 pode ser preenchido completamente com um C4. Então, um C4 é suficiente para encher a carroceria do caminhão. Ou 3 container 3. Porque eu vou precisar de 3 container 3 para encher o VC4, que é a carroceria do caminhão, e transportar no STM1. Beleza? Se entendeu, vamos para a última. Quando eu entrar com o E1, vou entrar aqui com 2 MB. O que vai acontecer? Vou colocar o 2 MB no C12. POH nele, identifica o que tem no container, virou VC12. Ponteiro no VC, virou TU12. E aí? 3 TU12 vão formar um TUG2, Tributary Unit Group 2. Certo? Então, 3 TU12 formaram um TUG2. Quantos 2 MB? Se são 3 TU12, são 3 2 MB. Vou pegar 7 TUG2 e vou criar o TUG3. Ok?
Repare o seguinte, para formar o TUG3, então eu vou precisar de 7 vezes 3 vezes 2 MB. Então eu preciso de 21 2 MB para formar o TUG3. 3 TUG3 vão formar o VC4. Então, quantos 2 MB vão caber aqui no VC4? 3 vezes 7 vezes 3. Opa, 63 2 MB são suficientes para encher o VC4. Lembrando que lá na PDH, quantos 2 MB eu conseguia transportar no 140? No E4 eu transportava quantos 2 MB? Exatamente, Zé Procopio. Bom, tá humilhando de novo. O feriado fez bem para o Zé Procopio também. Então, nós transportávamos 64 tributários de 2 MB num E4, e aqui no STM1, que é maior do que 140, é 155 MB, eu transporto só 63. Por quê? Porque à medida que eu vou andando aqui, ó, eu vou acrescentando caracteres, bits de controle. Então, eu vou ocupando espaço. Quando chegar aqui na hora da carga útil a ser transportada, eu consigo armazenar menos tributários de 2 MB do que eu conseguia lá na PDH, certo? Aí a mesma coisa, bota o ponteiro do AU, uma vez, vezes 1, virou STM1. Tranquilo? O SDH não foi feito para transportar taxas pequenas. Por isso que ele é ineficiente para as taxas pequenas. E é isso aqui, gente, esse tanto de ponteirinho que eu vou colocando, é que permite que eu lá no 155 MB consiga identificar onde é que está o 2 MB que eu quero. E consiga derivar aquele 2 MB com facilidade. É só olhar os ponteiros, vou achando ponteiro, opa, tá aqui. Retiro a informação que eu quero. Entendeu a ideia do porquê que é fácil inserir e derivar tributários? Porque aqui é tudo indexado. Lá na PDH não tinha nada indexado. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Diga. Ali, eu não entendi como que você multiplexa uma coisa. Ali, vezes 1, você multiplexa 1 TU3? É o grupo de 1, é o conjunto unitário. É um TU3 só. Porque o TUG3 só cabe um TU3. Mas eu tenho que passar nele para chegar no VC4. Por quê? Porque ele é usado também aqui por baixo, ó. Então é uma estrutura comum. Então, para cá, ó, se ele existisse ou não existisse, não tem problema nenhum. Né? Porque é um só, mas ele é a estrutura que serve para juntar 7 TUG2. Então eu preciso dele. Eu não consigo ter ao mesmo tempo um TU3 e mais 7 TUG2 não, hein? Nós vamos ver mais para frente isso. Um TUG3, ele é totalmente preenchido com um TU3 ou com 7 TUG2. Não tem jeito de ter os dois ao mesmo tempo. Então, o TU3 tem o mesmo tamanho de 7 TUG2? Não, não é exatamente o mesmo tamanho, não. Inclusive, a gente vai ver agora, quer ver que eu vou dar uma andadinha aqui, ó, que é o padrão americano. O Container 3, na verdade, ele tem capacidade para 44.376 megabits por segundo, que é a taxa americana. Ele é único para as duas taxas, tanto para 34 MB como para 44. Então, quando eu coloco 34, eu tenho que encher esse container aqui de bits de enchimento. Carga inútil, só para encher isso aqui. Tá? Então, essas estruturas aqui em roxo clarinho são as taxas que são a estrutura de multiplexação do padrão americano. E aí você observa que aqui embaixo, ó, eu tenho o C11, que é o container 1, tipo 1, para transportar o T1. Por isso que eu te falei que isso aqui não é container 12, é container 1, ó, do mesmo jeito, tipo 2. Aí ele transporta 2 megabits. Container 1, tipo 1, transporta 1.5 mega. E para os americanos tem um container 2 aqui ó, na história, que para a gente não tem. Né? Esse aqui transporta 6 megabits por segundo, que é o T2 deles. Tá certo? Então, para eles tem o container 1, o container 2 e o container 3, que é comum. Repare que o container 3 é comum, é a única estrutura comum às duas hierarquias da PDH. Tá certo? Bora. Mapeamento, então, é quando são adaptados os VCs para transportar os dados, tá? O alinhamento é onde você bota os ponteiros para transformar o VC em TU ou AU. Isso aí, para que serve esse ponteiro? Identifica o primeiro byte do VC.
Então você fala assim, ó, o VC está nessa posição. Pronto, eu consigo identificá-lo dentro da estrutura maior. E multiplexar, sempre feita byte a byte, lembrando que lá na PDH você tinha o 2 megabyte a byte e as demais taxas tudo bit a bit. Aqui nós retornamos para a multiplexação byte a byte, certo? Então, os VCs de baixa ordem são agrupados para compor os VCs de maior ordem. E assim vão formar o AUG, que é Administrativo Único e Grupo. Vamos ver? Aqui, ó. Os VCs pequenininhos vão todos juntando para formar o AUG grandão, que aí vai virar o STM. Quando eu for ter o STM4, por exemplo, eu vou pegar 4 AUGs que foram criados para formar o STM4. Quando for o STM16, vou pegar 16 AUGs para formar o STM16. E assim sucessivamente. Ou seja, eu multiplexo AUGs, na verdade, para formar os diversos STMs. Exemplo do STM1 com 2 MB, né? Eu tenho aqui o 2 meguinha, que eu quero transportar, coloquei dentro do container, botei o POH, coloquei o ponteiro, tá? Coloquei o POH, virou o VC com ponteiro virou TU, agrupo os TUs, coloco um POH nele, virou um VC4, coloquei a estrutura de ponteiro, certo? Virou o AU4, acrescentei o RSH e MSOH, virou o STM que eu quero transportar. Então, repara que isso aqui, ó, para ser transportado, virou esse negócio imenso aqui. Um monte de caracteres de controle e multiplexando com outros quadros, outros 2 MB que estavam presentes em outras entradas da minha rede. Ok? Como é que eu chego no 155 MB? 9 linhas, 270 colunas, nós já sabemos isso. 8 bits em cada uma das célulazinhas lá. E 8.000 quadros daquele a cada segundo. Então, você tem um quadro a cada 125 microsegundos. 9 vezes 270 vezes 8 vezes 8.000, 155,52 megabits por segundo. Da mesma forma que a gente chegava lá nos 64 kilobits por segundo, só que lá era muito mais simples, né? Lá eu tinha 8 bits com 8 mil quadros por segundo. Então, aqui dava 64 kilobits por segundo. Só que agora eu tenho 9 linhas e 270 colunas. Dúvida? Nenhuma? Essa parte da nossa ementa, da SDH, é provavelmente a que vocês mais vão precisar quando se forem trabalhar em algum sistema, em alguma empresa de telecomunicações que trabalha com redes. Porque é muito utilizado a SDH. Tá? Duração de um quadro, 125 microsegundos, então cada campinho lá do meu quadro, que tem 8 bits, que dura 125 microsegundos, são 64 kilobits por segundo. Então, cada célulazinha transportada no meu quadro da STM é uma célula de 64, que repete a cada 64 kilobits por segundo. Isso aqui, ó, o bitrate dela, número de linhas, 9 linhas, número de colunas, 9 mais 261, sendo 9 de cabeçalho e 261 de payload, são 270 colunas. Número de bytes, por que eu estou colocando esse tanto de números aqui? Porque eu já vi concurso que pergunta essas coisas. Então, você não precisa decorar, mas você precisa calcular, você precisa saber calcular isso aqui. Então, 9 vezes 270, 2.430 bytes. Número de bits, 9 vezes 70, vezes 8, 19.440 bits. Número de bits por segundo, 9 vezes 270, vezes 8, vezes 8.155,520 megabits por segundo, que é o STM1. E o bitrate de um STM qualquer coisa vai ser N vezes 155,520. Então, o STM4 seria 4 vezes 155. O STM16, 16 vezes 155. O STM64, 64 vezes... Opa, peraí que eu tenho que fechar uma janela aqui que tá chovendo. Vai no instante.
Voltei. Vamos lá. Aqui eu tenho um quadro, resumo, de todas as combinações possíveis para formar o meu VC4. Então, nós temos aqui 140, 334, 234 mais 21, 2 mega, 134 mais 42, 2 mega, ou 63, 2 mega. São as combinações possíveis para eu formar o meu VC4, certo? Essas aí, todas essas combinações vêm lá daquela estrutura de multiplexação que a gente chegou a mostrar para vocês. Aqui é o quadro STM1, como que é feita a leitura nesse quadro. Repara que é em duas dimensões, então sempre eu vou fazer a leitura da esquerda para a direita, então venho aqui, começo aqui em cima, então da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então eu leio primeiro toda a minha primeira linha, pulo para a segunda linha e vou lendo a segunda linha, pulo para a terceira e vou lendo. Então sempre é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Certo? Quanto é que ele dura? 125 microsegundos. Ou seja, tem um quadro desse a cada 125 microsegundos, eu faço toda a leitura desse quadro. Quando eu fizer o STM4, o que aconteceu? O que vocês notaram de diferença aqui? Ó? O que mudou? Simplesmente aumentamos o número de colunas. O número de linhas continua a mesma. E a duração do quadro? Continua o mesmo quadro. Quantos bytes agora eu tenho? 9.720 bytes. Por quê? Agora minha taxa é de 622 megabits por segundo. Certo? Vamos lá no STM16? Olha o STM16. Mudou o número de colunas. O número de linhas continua exatamente o mesmo. Taxa de 2,5 megabits por segundo. Quanto dura? 125 microsegundos. STM64, mesmíssima coisa. Certo? E o STM256, mesma coisa. Vai mudando o número de colunas. Eu vou acrescentando coisas aqui na coluna, que vai ser o meu payload, o que eu vou transportar. Essa estrutura inicial aqui, o número de linhas continua sempre idêntico. Beleza? De novo, relembrando aqui, eu tenho um C4 com 140 MB. Então, nós vamos seguir essa linha aqui da multiplexação. Ó. Coloquei o POH e virou um VC4. Coloquei o ponteiro e virou um AU4. Uma vez o AU4 virou STM1. Certo? Então, vamos ver lá passo a passo o que vai acontecer aqui. Eu tenho 140. Ele vai ser colocado no container 4, vou colocar o POH e virou o VC4, coloquei o ponteiro, ele vai virar o AU4, coloquei o RSOH e o MSOH, ele se transformou no STM1. Repara que uma estrutura vai encaixando na outra, né? Como se fosse um quebra-cabeça gigante. Certo? Dúvidas? Aqui, estou mostrando para vocês que o E4, eu tenho 139.264, é a quantidade de bits que eu tenho lá no meu E4. Certo? Eu vou colocar ele no C4. E na saída do C4, eu já tenho aqui ó, uma quantidade de bits um pouquinho maior. Porque na hora que eu aloco ele aqui, ó, nessas 270 colunas e 9 linhas, ele já fica um pouquinho maior. Aí eu ponho o POH nele, que ele vai virar o VC4. O que vai acontecer? Vai aumentar um pouquinho a taxa dele. Coloco o ponteiro. Coloquei o ponteiro aqui. O que acontece? 150. Então, coloquei o ponteiro do AU, virou 150. Coloquei o grupo aqui do AUG. Continua a mesma taxa, que não aconteceu nada, é vezes 1. Tá? E na hora que eu colocar o RSOH e o MSOH, nessa estrutura toda anterior aqui, ó, eu chego no 155 MB. Então entrou 139, fui colocando coisinhas nele, ó, até chegar no 155 MB. Tá certo? Por isso que eu transporto 155, mas, na verdade, a carga útil é o 139, que é o E4 que eu estou transportando. Dúvidas?
quando eu fizer com 34 MB, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o C3, POH, VC3, ponteiro, TU3. Um único TU3, forma o TUG3, 3 TUG3, um VC4, ponteiro AU4, um único AU4, STM1. Tranquilo, isso aqui a gente já está cansado de saber, a gente já viu antes, né? Então, aqui a estrutura de multiplexação dele é a mesma coisa. Eu quero transportar o 34. Então, ele vai entrar no container 3. Quando eu puser o POH, ele vai virar um VC3. Quando eu puser o ponteiro, ele virou um TU3. 3 TU3 vão com mais um POH, vão virar o VC4. O ponteiro do VC4 faz um AU4. RSOH, MSOH, STM1. Certo? E com 2 MB? Com 2 MB é a mesma coisa. Aqui, ó. Eu coloco dentro do container, POH virou VC, ponteiro virou TU, 3 TUs virou um TUG2, 7 TUG2 encheram o TUG3, 3 TUG3 vão formar o VC4 com mais o ponteiro AU4, uma vez STM1. Mesmíssima coisa. Novidade para a gente vai ser daqui a pouco, quando eu colocar taxas variadas ao mesmo tempo. O 2 MB é a mesma coisa. Começa lá no o que eu quero transportar, dentro do container, com POH, virou VC, com ponteiro, virou TU. 63 TU12 vão preencher totalmente o VC4. Com o ponteirinho, virou o 4, botou o RSOH, MSOH, STM1. E agora, quando eu tenho misturados um 34 com 2 MB, como é que fica? Bom, eu tenho 34 MB aqui, dentro do container 3, POH virou VC, ponteiro virou TU. Uma vez virou TUG3. Mesma coisa aqui embaixo no 2 MB. 2 MB dentro do container, com POH virou VC, com ponteiro virou TU. 3D virou TUG2, 7 vão encher o TUG3. Repara que são TUG3 separados. Né? Não tem como isso entrar junto com esse. Então, tem um TUG3 para o 34, outro TUG3 para o primeiros 21 2 MB e o outro TUG3 para os outros 21 2 MB. Então, os 42 2 MB, eu vou precisar de 2 estruturas de multiplexação completas até o TUG3. Tá certo? Aí, junto esses 3 TUG3 no VC4, põe o ponteiro, virou AU, uma vez STM1. Dúvida nisso aqui? Perguntas? Não? Bora. E o STM4? Como é que eu crio o STM4? Vou dar um exemplo aqui só com 140, né? Entrou no container 4, botei o POH, VOVC, coloquei o ponteiro, virou AU4, e aí, vezes 4 dele, 4 AU4 vão virar um STM4. Então, eu vou ter que ter 4 vezes isso aqui, chegando nessa estrutura de multiplexação. Tá? Então, eu posso ter até 4 140 transportados no STM4. O que eu faço? Na hora que eu crio o STM4, o meu cabeçalho, ele cresce um pouquinho. Por que ele cresce? Porque como eu estou transportando vários AU4, e nos AU4 eu tenho o meu ponteiro que indica onde é que está o AU4, o meu cabeçalho vai crescendo aqui. Ó. Eu tenho um espaço de cabeçalho para o ponteiro do primeiro AU4 que está multiplexado, um espaço de cabeçalho para o ponteiro do segundo VC4 que está multiplexado, para o terceiro e para o quarto. Então aqui nós vamos reservando espaço para colocar os ponteiros das estruturas anteriores. Tá certo? Algo interessantíssimo que existe também na SDH é a possibilidade de eu concatenar containers. O que é isso? Se eu tenho um container cujo tamanho é maior do que o tamanho máximo que eu tenho, o maior container que eu tenho é um C4. O que eu posso fazer? Eu posso concatenar containers para transportar payloads que são muito maiores que a capacidade do container 4. É como se eu pegasse várias caixinhas de tamanho pré-determinado e cortasse elas e colasse todas juntas. Então, eu vou colocar uma estrutura, vou criar uma estrutura de container grande que vai permitir transportar muito mais bits do que caberia no C4. Certo? Para fazer isso, ó, vai ter
no primeiro ponteiro essa informação aqui, indicando que é um container concatenado. Então, o que é isso? Eu vou pegar 4 containers, por exemplo, né? Vou concatenar, vou criar um VC4 4C, que é um VC4 com 4 containers concatenados. Vou pegar as estruturas todas deles, mas o que me interessa é só o payload. Por quê? Não vai ter overhead dos outros V4, dos outros VC4, só do primeiro. Então, eu vou pegar a parte que seria reservada para os overhead e vou colocar bits de enchimento. E o payload, aí sim, vai ser o payload somado de cada um dos VC4 que estão sendo concatenados. Então, eu retiro o overhead de todos os payloads concatenados, dos VCs concatenados, exceto do primeiro, que é onde vai informar que eu tenho aqui um VC concatenado. Ok? Então, aqui, ó, nesse outro aqui, o que a gente fazia? Eu guardava espaço para cada um dos ponteiros de cada VC4 que eu estava concatenando, que eu estava multiplexando aqui. Agora, quando eu concateno, não tem esse espaço, porque eu não tenho overhead deles. Tá? Não tem que criar overhead para eles. Então, eu só ocupo o primeiro espaço. No quadro STM, nós temos 9 linhas, 270 colunas. Então, aqui está o quadro do STM. Aqui eu tenho em verde o RSOH. Em amarelo, o POH do VC4, que está aqui, ó, do container 4, que é o vermelho. E aqui eu tenho o ponteiro do AU, em laranja. E em azul eu tenho a estrutura de cabeçalho de multiplexação, o MSOH. Então, como é que vai ser transmitido isso? Nós vamos transmitir de cima para baixo, né? Eu tenho uma linha de transmissão ótica, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, vai lá, ó. Vai transportar um por um lá até acabar. De cima para baixo e sempre da esquerda para a direita, até acabar. Certo? Tranquilo isso? Quais são os componentes de uma rede síncrona? Não sei se você se lembra que lá na PDH eu tinha o terminal multiplex, que é o equipamento encarregado de fazer a multiplexação dos bits que seriam transmitidos. Aqui eu tenho outros equipamentos. Continuo tendo um terminal multiplex. Só que ele aqui multiplexa sinais PDH ou SDH em um único tributário STM. Pode ser 1, 4, 16, 64, 256. Então, a função do terminal multiplex é entrar tributários de taxas inferiores e sair uma taxa maior. Ok? Então, por exemplo, se eu estiver entrando aqui um PDH de 140 mais um SDH de 155, não pode sair um STM1, porque a taxa aqui é maior do que a taxa de saída. Então, sempre a saída é maior do que as entradas. Esse terminal multiplex eu posso ter na entrada dele tributários de PDH, 234 ou 140, certo? Então, ele multiplexa para um lado, demultiplexa para o outro. Posso entrar com tributários do STM, então pode entrar SDH aqui na entrada, pode sair, e aí vai sair SDH também, ou pode entrar SDH e vai demultiplexar em vários STM da vida menorzinhos, de taxas menores, ou então eu posso misturar tudo. Posso entrar PDH e SDH ao mesmo tempo, saindo sempre SDH. Então, como é que eu identifico um terminal multiplex? É só olhar que a saída dele é sempre única. Sempre eu tenho um STM da vida lá, ou STM1, ou STM4, 64, 16, 256. Agora, as entradas são múltiplas taxas. Tá certo? Então, para identificar o terminal multiplex, eu tenho que observar que a saída é única, é sempre um STM. E a entrada são vários tributários que podem até ser STM, mas sempre a taxa é inferior à taxa da saída. Tenho também um equipamento novo aqui, né, o Regenerator. O que ele faz? Ele regenera o sinal. Entra um STM N e sai o mesmo STM N. Ele não mexe na minha informação. Ele não trata essa informação. Ele simplesmente regenera. O que é regenerar mesmo? Vocês se recordam? O que é regenerar?
causa do ruído de atraso, né? Mas o que é regenerar? Não lembro não, exatamente. Regenerar é recriar igual ao original, gente. Diferente do amplificador. O amplificador amplifica o sinal, ele não regenera. Aqui eu recrio o sinal com a mesma relação sinal-ruído que existia originalmente. Certo? E esse equipamento aqui, ó, o regenerador, ele vai fazer essa regeneração do sinal buscando informações onde? Na parte do cabeçalho do RSOH, que é o quê? Regenerator Session Overhead, é o cabeçalho da seção de regeneração. Sempre que eu tiver um regenerador, ele vai fazer essa regeneração do sinal buscando informações aqui, ó, nessa parte do cabeçalho, na RSOH, tá? Que é a seção de cabeçalho de regeneração. Como é que eu identifico, então, o regenerador? Entrou e saiu a mesma taxa. Não tem nada além disso. Entrou STM1, saiu STM1. Entrou STM4, saiu STM4. Quando que eu uso o regenerador? Quando a minha rede é, por demais, distante e o sinal vai perdendo intensidade, vai sendo atenuado com a distância. Então, eu coloco um regenerador, recupero o sinal original e continuo trafegando com esse meu sinal. Lembrando que na rede SDH a gente trafega sinais digitais, né, gente? Não tem nada de analógico lá, não. Outro equipamento, esse importantíssimo, o Edge Drop Multiplex. É conhecido também como ADM. Edge Drop Multiplex. O que ele faz? Ele é a estrutura encarregada de inserir e derivar os tributários. É algo que não existia na PDH e que foi introduzido aqui na SDH. Então, eu consigo inserir e derivar tributários aqui por baixo. Ó. Então, isso aqui pode estar tanto inserindo quanto derivando. Então, pode estar para cima ou para baixo, não interessa. Tá? Eu posso estar inserindo aqui, ó, e derivando aqui. Então, ele tem essa função de inserir e derivar tributários. Como que eu identifico o ADM? O ADM eu identifico aqui, ó. Ele entra um STM N, sai um STM-N, mas tem pendurado nele várias taxas inferiores. Então, ele multiplexa PDH, SDH, dentro de um STM já existente, inserindo e derivando os tributários. É diferente do TM, do terminal multiplexo. O terminal multiplexo, o sinal não passa por ele. Ele entrega o sinal para a rede. Né? Ele não tem essa estrutura aqui, ó, de entrada e saída do sinal. Inclusive, o ADM é o equipamento da SDH que facilitou a estrutura de anel. Por quê? Olha para você ver. Entrou e saiu. Coloca um outro ADM aqui em cima. Fecha o anel. Eu já faço um anel com 2 ADM só. Tá certo? Então, essa característica facilita a construção de estruturas em anel. Como que ele faz essa inserção e derivação dos tributários? Ele vai lá na seção de multiplexação, no cabeçalho, onde tem o MSOH, que é a seção de overhead de multiplexação, e pega informações que possibilitam inserir e derivar os tributários. Tá certo? Outro equipamento importantíssimo, o Cross Connect, também conhecido como Digital Cross Connect. O que ele faz? Ele interconecta anéis de rede SDH. Então, eu tenho aqui várias taxas de SDH ou PDH, e ele interconecta uma entrada com uma saída. Então, ele possibilita qualquer entrada ser jogada em qualquer saída. Claro que tem que ter uma capacidade necessária para isso. Né? Por exemplo, ele pode pegar esse 140 e jogar lá no STM16. Então, ele vai servir para interconectar os meus anéis. Tá certo? E, por último, o último equipamento necessário e importante que surgiu na SDH é o TMN. Não confunda TMN com o TM. O TM é o Terminal Multiplex. O TMN é o quê? É o Telecommunications Management Network. É a rede
de gerenciamento. O sistema de gerenciamento aqui é tão poderoso que ele se tornou um componente da rede independente. Certo? Ele não é um componente físico, é um componente virtual que está lá. É a rede de gerenciamento que existe. Então, através desta rede de gerenciamento, eu consigo controlar e levantar as estatísticas da minha rede. Completamente. Tá? Você faz manutenção, faz configuração. E como é que é isso? Isso aqui foi uma foto que eu tirei lá no CGR, no Centro de Gerência de Rede, da Oi, no Rio de Janeiro, em 2002, quando eu ainda estava lá. Então, fui lá no Rio, tirei a foto desse lugar. Hoje é muito parecido, só que os monitores mudaram, né? Não são mais esses monitores de tubo de rádio catódicos. Mas a estrutura é mais ou menos a mesma, a estrutura do centro de gerência. O que a gente tem? A gente tem aqui na frente diversos telões, onde você exibe para toda a sala de gerenciamento. Então, todas essas mesas aqui são consoles de configuração, onde você acessa uma rede específica, uma ou mais redes. Então, as redes principais ficam externadas aqui na frente. Quando dá algum alarme, aparece esse alarme aqui, ele pisca aqui em vermelho, mostrando que está ocorrendo uma situação que necessita de intervenção de algum administrador da rede. E aí, esse administrador, se não estiver presente, alguma outra pessoa visualiza lá no telão e pode atuar de maneira rápida e proativa para resolver o problema. Tá certo? Repara, isso aqui trabalha 24 horas por dia. Toda essa gerência de toda a rede fica concentrada em 2 pontos espalhados no Brasil. Então, você tem um ponto numa determinada cidade e um outro ponto, que é o ponto de contingência, em outra cidade, para que você garanta que a sua rede vai funcionar, mesmo que ocorra algum problema com o centro de gerência de rede, que for o centro de gerência de rede principal. Então, você tem sempre o centro de gerência de rede principal e o backup, que fica em outra localidade. Alguma dúvida? Vou passar para vocês aqui, ó, mostrando, isso aqui já foi de noite, já tinha pouco operador lá. Aqui tem a estatística do tráfego durante o dia nas diversas partes da rede. Tá? Então, você tinha uma rede aqui e aqui mostrando a ocupação de cada um dos elementos de rede. Repara que quando isso aqui vai muito lá em cima, isso aqui significa que a rede está saturada. Então, uma pessoa que está aqui controlando, ele não só dá manutenção, mas ele também faz a parte de configuração. Às vezes, ele pode remanejar dados que estão passando nesse equipamento que está saturado para um outro equipamento que está com tráfego menor. Certo? Aqui, ó, esse centro ficava lá no Rio de Janeiro, a gente estava controlando de lá uma rede na Bahia, certo? O tempo todo a gente tem telefone para poder comunicar com o técnico em campo e saber o que está acontecendo. A gente dispara alguns testes daqui, faz a manutenção remota, mas alguma situação mais específica precisa de uma atuação no local, a atuação em loco. Aí a gente dispara o técnico para dar manutenção no local. Isso aqui é um videozinho que a Oi passava, na época ainda chamava Telemar, que ela passava para os clientes, a gente passava para mostrar para eles como funcionava o centro de gerência. Lembra daquela ideia que eu comentei com vocês, quando as operadoras vislumbraram a possibilidade de prestar serviços para terceiros? Um dos requisitos era mostrar para eles que a rede era eficiente, que a rede tinha confiabilidade. Então, o pessoal da Telemar fez uma apresentação do centro de gerência de rede, rapidinha, mostrando como era a atuação desse centro de gerência de rede. Para o cliente saber que, se ele quisesse entregar o seu serviço de telecomunicações para a empresa, esse serviço de telecomunicações seria bem administrado. Então, ele teria sucesso com isso. Vou ter que parar a apresentação porque a gente tem que compartilhar o áudio, né? Senão só fica sem áudio para vocês. É só um pouquinho. Perguntas? Ô, PJ, Diga. esse centro, ele é de uma empresa, cada empresa tem o seu, ele é geral, eu não entendi isso muito bem. Cada empresa tem o seu. Ah, certo, beleza.
Inclusive aqui em Belo Horizonte, quando a gente era Telemig, né, nós tínhamos um centro de gerência nosso, que foi o professor Selmar que foi o responsável por construir esse centro de gerência aqui em Belo Horizonte. Vamos ver lá? Bacana. Vamos ver se vai pegar o áudio para vocês, hein? Apareceu um trem lá em cima que eu não gostei. Deixa eu voltar de novo. Beleza. Vê se vai pegar o áudio para vocês. Único ponto no Rio de Janeiro, a Telemar supervisiona toda a rede de voz e dados no Brasil inteiro, através do seu Centro de Gerência de Redes, o CGR. Resultado de um grandioso projeto, o CGR é composto por uma equipe e infraestrutura que garantem alta segurança e total confiabilidade dos serviços. Seu objetivo é conhecer as redes de cada cliente corporativo, cumprir os níveis de serviços contratados e oferecer sustentabilidade ao seu negócio. Para isso, o CGR recebe informações do comportamento de todos os equipamentos distribuídos pelo backbone nacional da Telemar, através de sinais que são monitorados online, analisados e tratados para impedir que aconteça alguma falha na rede. A cada evento que afete a performance, é acionada uma equipe de campo para solucionar imediatamente a ocorrência. Uma equipe de projetos trabalha continuamente para a otimização do backbone Telemar, garantindo estabilidade e evitando reincidência. Com este modelo de gerência, a Telemar consegue agir na rede do cliente, independente do local onde ela esteja. Além dos mais modernos recursos tecnológicos em suas instalações, a continuidade do serviço é assegurada por 2 sites de contingência em locais estratégicos no país. O CGR tem interface com o Centro de Gerência de Serviços, CGS, o que permite ainda um monitoramento proativo com análise de comportamento, performance e tráfego. A atuação preventiva e o contato direto com o cliente geram maior rapidez no diagnóstico e na resolução de ocorrências. A Telemar sabe que é indispensável oferecer integridade, segurança e qualidade nos níveis de serviço a seus clientes corporativos. E o CGR, com equipe especializada, sólida infraestrutura e monitoramento constante, representa de fato um novo modelo de atendimento ao segmento corporativo. Conte com a Telemar para fazer do seu o melhor negócio. Aí fazia uma propaganda dessa, o cliente ficava todo feliz, né? Aí gostava desse negócio. E quando a gente tinha aqui em Belo Horizonte, tinha vários alunos da PUC que trabalhavam no centro de gerência no turno da noite. Então eles trabalhavam de meia-noite às 6. Aí eles tinham uma aula normal aí à noite, saía da aula e ia direto para lá. E ficava de meia-noite às 6. E tinha um dia livre para poder dormir, né? Topologia de rede, nós já comentamos isso aqui, né? Mas quando você tem, por exemplo, 2 equipamentos conectados diretamente, nós vamos colocar no meio um regenerador só. Então, eles estão distantes, eu estou ligando um terminal multiplex de um lado, um terminal multiplex do outro, só com um regenerador. Ao passo que, quando eu colocar esses 2 equipamentos e quiser inserir derivar tributários, eu vou ter que colocar no meio um ADM, que é o Add Drop Multiplex. Por que eu coloquei regeneradores aqui? Ó? Porque a distância é longa. Claro, Isadora, é claro. Sem problema. Aqui embaixo, ó, tem um teste no final da aula, sim. Inclusive, hoje o teste é com questões do concurso da Petrobras. Então, aqui, ó, eu coloco um ADM porque eu quero inserir e derivar tributários, correto? Uma estrutura em mesh, eu tenho vários anéis que eu tenho aqui, ó, e aí eu tenho, para interligar os anéis, o DXC, que é o meu Digital Cross Connect. Então, esse aqui é o Cross Connect, com outra nomenclatura, mas é a mesma ideia, que está interligando os diversos anéis. E aqui uma estrutura em anel simples, onde eu tenho vários ADM, inserindo derivando tributários e fechando o meu anel. Tranquilo? Aqui é uma estrutura mais complexa, onde eu tenho, entrando como tributário da minha rede,
um multiplexador PDH, então eu tenho os 2 MB, os 8 MB, o 34 e o 140 entrando no meu ADM. Entrando também STM1 ou STM4. E entrando 140 MB também da PDH. Nesse aqui do lado, eu estou entrando com sinais ATM e outros tipos de sinal também, inclusive sinais de internet, sinais de rede. Aqui eu tenho um terminal multiplex, que eu estou multiplexando os sinais, entrando tudo no ADM. E aqui eu tenho o meu anel SDH, que no caso aqui, se eu estiver entrando com STM4, ele não pode ser um STM4 aqui na saída, né? Ele tem que ter no mínimo um STM16. E um Digital Cross Connect aqui embaixo para interconectar com outras redes. Então, se a gente tirar o nome desses equipamentos aqui, vocês conseguem identificar cada equipamento? Isso é uma das partes, um dos testes que a gente faz com vocês. Coloca uma estrutura lá para você identificar cada um dos equipamentos que estão na rede. Tranquilo para identificar isso? É muito nome, viu? É muito nome. Se você for trabalhar com isso, você vai decorar isso no instante. Mas, à medida que você está estudando, aí você tem que saber onde buscar, né? Tem que ter a informação, onde que está a sua informação para você chegar lá. São muitas letras. Telecomunicações é uma incrível sopa de letras. Inclusive, tem siglas que são idênticas em dois tipos de serviços diferentes. Então, você olha e fala, meu Deus, isso é isso ou isso é aquilo? Aí você tem que estar sabendo em qual serviço se refere àquela sigla. A interligação dos anéis, né? Eu tenho aqui os ATMs e o SDXC. Então, aqui entrando tributários de 2 MB, 2 anéis STM4 interligados pelo Digital Cross Connect aqui. E aqui eu tenho uma rede onde a gente chama de via o caminho que é percorrido pelo sinal entre o primeiro ponto de entrada na rede e o ponto final de saída da rede. Aqui no meio eu tenho regeneradores, então esse trecho inicial entre o terminal multiplex e o regenerador é aquilo que a gente chama de seção de regeneração, né? Porque aqui o meu regenerador vai pegar aquela parte do cabeçalho para poder regenerar o sinal. Esse outro trecho entre o regenerador e o ADM também é uma seção de regeneração, porque aqui o sinal foi regenerado, quando chegar no ADM, eu termino essa seção de regeneração. Entre o TM e o ADM é uma seção de multiplexação. Por quê? Porque é aqui que vai ser lido a parte do cabeçalho que permite você inserir e derivar tributários. Aqui começa uma outra seção de multiplexação que vai terminar nesse TM aqui do lado de cá. Certo? Mesma coisa com os regeneradores aqui do meio. Para terminar aqui, o SDH é uma rede poderosíssima para transportar. Por quê? Porque a multiplexação é muito simples de ser feita e extremamente flexível, porque a gente utiliza a estrutura de ponteiros. Os ponteiros permitem a gente identificar qualquer tributário que estiver sendo transportado dentro de uma estrutura de transporte. É totalmente padronizada, ou seja, ela é transparente a fornecedor. Isso permite que você consiga interconectar equipamentos de diferentes fornecedores. Permite várias topologias de rede, inclusive a gente utiliza muito, por exemplo, a parte PDH, interligando os LIs dentro de uma estrutura em anel da SDH. Então, entra o PDH do LI, entra no anel da rede telefônica de Belo Horizonte, por exemplo. É fácil de você fazer uma alteração na rede para inserir mais componentes. Permite transportar qualquer coisa que eu queira. Então, eu transporto vídeo, transporto áudio, transporto o que eu quiser, não interessa, basta eu colocar dentro do container e mandar embora. Porque, no final das contas, gente, tudo é dados, né? Tudo são bits que vão ser transportados. Basta eu dividir os bits do tamanho adequado para colocar dentro das minhas caixinhas. A capacidade de gerenciamento e manutenção é elevadíssima. Então, eu consigo, por meio de sites de gerência remotos, acessar equipamentos em pontos distantes, consigo, inclusive, resetar o equipamento, fechar um loop, lançar um teste, analisar como é que o sinal está chegando lá. Então, tem vários mecanismos de manutenção remotos que, se não forem suficientes, aí sim eu tenho que disparar um técnico. E a rede possui
mecanismo de proteção automático. O que quer dizer isso? Ela redireciona os dados caso ocorra algum problema naquele link de transmissão. Isso tudo automaticamente. Quando a gente começou com a SDH, tudo isso era feito manual. Dava um problema, aparecia um erro na tela de gerenciamento, você manualmente reroteava a sua rede. Num instantinho, isso tudo passou a ser automático, a rede detecta uma queda de sinal, a rede procura uma alternativa viável e o software de gerência automaticamente encaminha para essa solução que ele encontrou. Ao mesmo tempo, ele alarma para o pessoal da gerência, para que esse pessoal da gerência tenha condições de atuar para tentar retirar o problema que ocorreu. Certo? Alguma dúvida? Vou passar para vocês um filme também que a Alcatel passou para a gente quando foi vender os equipamentos da SDH dela. É propaganda da Alcatel, mas faz um resumo muito legal do que foi essa transição da PDH para SDH. Ok? Na época que ela vendeu os equipamentos para a gente, o que está falando na propaganda era tudo verdade. Hoje não obrigatoriamente é verdade, né? Ela não é mais a maior fabricante mundial. Muitas coisas que falam lá já não são mais verdade. Mas o vídeo continua muito útil na parte técnica dele. Infelizmente, quando eu resolvi copiar esse vídeo, porque esse vídeo é uma fita cassete, não, uma fita de vídeo, aquelas fitas de videocassete. Quando eu fui copiar esse vídeo, a fita já estava muito gasta, então a qualidade da imagem não é boa, não. Mas dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Espera um pouquinho que nós vamos lá. Um, dois, três. Nos meados da década de 80, a Alcatel começou a desenvolver uma família de produtos, seguindo um novo padrão de telecomunicações iniciado pela Bell Corporation nos Estados Unidos. A Alcatel lidera o desenvolvimento mundial de sistemas baseados neste padrão, que maximiza a utilização da rede de fibras óticas. Este padrão, originalmente conhecido como SONET, Rede Ótica Síncrona, foi ampliado pela CCITT, tornando-se a SDH, que significa Hierarquia Digital Síncrona, um método aprimorado que proporciona às companhias operadoras e seus usuários uma capacidade maior de transmissão, melhor qualidade e controle. Tudo isso com uma grande economia de equipamento, tempo e custos operacionais. A SDH é o aprimoramento de uma técnica de transmissão conhecida como multiplexação, na qual várias comunicações podem ser transportadas simultaneamente em uma mesma linha. Para demonstrar as vantagens da SDH, vamos compará-la à maneira como o multiplex segue através dos atuais sistemas plesiócronos. Imagine uma rede de telecomunicações como se fosse uma rede ferroviária, onde os trilhos são os cabos de comunicação. Os multiplexadores são representados pelos terminais, onde as comunicações locais são reunidas como carga para transporte através da rede. A estrutura do sinal a ser transportado é representada por um comboio de trens criado no terminal. Cada trem é composto por uma locomotiva que indica o início do sinal e um vagão dividido em compartimentos onde as comunicações são carregadas. Um multiplexador plesiócrono divide os fluxos contínuos de comunicação em pequenas partes ou pacotes de carga digital iguais em tamanho. Cargas falsas, que na verdade são pacotes vazios, devem ser também carregadas nos vagões para manter a carga efetiva devidamente alinhada ou artificialmente sincronizada. Quando o trem chega ao seu destino, os pacotes vazios são detectados e descarregados, e a verdadeira carga é reorganizada na forma de comunicações contínuas. Um multiplexador plesiócrono funciona bem até certo ponto. No entanto, quando se exige maior velocidade e serviços variados, ele deixa de ser eficiente. Voz, dados e comunicação por vídeo atingem o terminal com velocidades diferentes ou em pacotes de tamanhos diferentes.
Apesar de suas características individuais, os vários tipos de comunicação devem ser divididos em pacotes pequenos com dimensões idênticas para que possam caber no trem. Os problemas ocorrem nos terminais ao se retirar velhas cargas e acrescentar novas. Durante esse processo, chamado back-to-back multiplexing, toda a carga real deve ser retirada, discriminada e recarregada, mesmo a carga não destinada àquele terminal. Os pacotes vazios de carga falsa devem ser identificados e descartados. A que vai ser transportada para outros destinos deve ser mais uma vez retirada e colocada a bordo de outro trem. Este constante descarregar e recarregar ocorre em cada terminal, o que limita a velocidade de transmissão e induz a erros. Estes e outros problemas são eliminados na rede SDH da Alcatel. A SDH utiliza fibras óticas de banda larga que permitem um sinal mais rápido e mais potente do que na transmissão plexiócrona. Na SDH, todos os sinais dos terminais são sincronizados a um relógio mestre. O sincronismo e a largura de banda se combinam para criar uma rede mais versátil e econômica. O processo de multiplexação, por exemplo, é muito simplificado. A SDH elimina a necessidade de carga falsa. Ela leva em consideração as diferentes dimensões e velocidades de sinais digitais. Em vez de serem divididos em pequenos pacotes, os sinais são acondicionados em containers ou carregados a bordo do trem da SDH em blocos de sinal. A locomotiva altamente inteligente da SDH registra a localização e a condição da carga no trem. O back-to-back multiplexing é substituído por um processo muito mais rápido, chamado add-off. Ao aproximar-se de um terminal SDH, a locomotiva do trem e o terminal se comunicam para determinar quais sinais devem ser carregados ou descarregados. Os sinais são acrescentados ou retirados do trem em movimento numa única operação. A carga é retirada e reorganizada somente quando ela é destinada a um terminal específico. Esta facilidade de multiplexação se estende através de toda a rede. Uma sincronização no tempo permite que trens locais sejam combinados formando trens de alta velocidade com uma capacidade ainda maior. Grupos de trens de alta velocidade podem também ser agregados para criar um sinal extremamente rápido, permitindo um fluxo maior de comunicações e utilizando menos fibras, com uma substancial economia de cabos e de equipamento. Os sinais individuais dentro do supertrem ainda podem ser identificados, monitorados e manipulados mesmo em trânsito. A locomotiva mais inteligente da SDH proporciona novas dimensões de controle da rede. Ela contém um largo canal de comunicação de dados que permite de maneira contínua o teste e a manutenção de cada terminal, de cada ramal. Isto cria uma rede mais confiável e capaz de redirecionar espontaneamente o trem no caso de um caminho interrompido. Para acomodar as diferentes necessidades dos usuários ou criar novos serviços, reconfigurações de rede são feitas automaticamente ou através do operador da rede no terminal central. O compromisso e dedicação da Alcatel à SDH resultou em uma família integrada de produtos de acesso, cross-connects, transporte e gerenciamento de rede. Trabalhando em sintonia com seus clientes, a Alcatel desenvolveu sistemas de SDH que atendem às necessidades de um crescimento em evolução, de uma implementação econômica e de uma maior variedade de serviços a cada nível da rede. Milhares de anos homem de pesquisa e desenvolvimento são a base de uma gama de produtos baseados na experiência e na herança da Alcatel no campo das telecomunicações. Uma vez que projetamos e produzimos componentes complexos, podemos assegurar a alta qualidade dos CIs dedicados e dos componentes óticos fundamentais ao desempenho da SDH. Nossa liderança no desenvolvimento de software significa que esses sistemas operam de acordo com suas especificações e requisitos. O conceito de família no sistema da Alcatel permite que componentes comuns se integrem a toda uma linha de produtos. Com esse compromisso com a produção e sua participação no mercado mundial, a Alcatel é o maior fornecedor e o que tem os menores custos em sistemas síncronos. Os
sistemas SDH da Alcatel produzem benefícios tangíveis em todos os níveis da rede. Localmente, os multiplexadores AirDrop 155 megabits por segundo interfaceiam tributários de 2, 34 e 140 megabits por segundo para transporte pela SDH. No loop local, o equipamento SDH permite o fornecimento de largura de banda específica quando solicitado. Multiplexadores AirDrop são a base para a construção de anéis autorregeneradores, que mantêm o serviço mesmo quando a conexão é cortada. No nível regional, os equipamentos Cross Connect 431, utilizando-se de uma matriz non-blocking, interfaceiam sinais flexíocronos de 2, 34 e 140 megabits por segundo para transporte síncrono a 622 megabits por segundo. Com isto, ao mesmo tempo em que proporcionam flexibilidade, protegem e aumentam a confiabilidade da rede. Cross Connect 4.4 e multiplexadores AirDrop 622 megabits por segundo interfaceiam sinais de 140 e 155 megabits por segundo. Combinados com equipamentos de transporte a 622 megabits por segundo, criam redes de alta performance que aumentam a eficiência sobre as redes flexíocronas em até 50%. Para redes fundamentais nacionais e internacionais de altíssima capacidade, uma combinação de cross-connects e equipamentos de linha a 2,5 gigabits por segundo revolucionam a topologia da rede. O controle de cada dispositivo na rede é assegurado por intermédio de uma vasta gama de terminais e softwares de gerenciamento de rede da Alcatel. Isto abre novos horizontes para manutenção, teste e provisionamento de toda a rede. A rede integrada SDH da Alcatel realiza mais operações com menos equipamento, menos mão de obra e menos custo. Ok, gente? Você viu que dá um resumo de tudo que a gente falou, né? Você consegue lá ver desde a época do trenzinho vacalhado, lá, pequenininho, até a locomotiva de alta velocidade da SDH. Se você quiser ver de novo, entra lá no YouTube, chama SDH Alcatel. Eu pus isso lá para vocês poderem ver quantas vezes quiser, porque é muito legal. Então, imagina a gente lá, 1990, vendo o cara apresentando isso. E como a gente era estatal, era obrigatório que os fornecedores traduzissem tudo que eles fossem fazer de apresentação, para que os técnicos também, que não tinham conhecimento de inglês, conseguissem participar das apresentações. Então, é uma filosofia completamente diferente daquela filosofia que existe hoje. Tá? Toda a documentação, toda a propaganda, tudo que fosse ser relacionado com os equipamentos para serem vendidos para a gente, tinha que estar em português. Então, eles fizeram esse vídeo, traduziram esse vídeo para a gente. Né? E eu falei, pô, um vídeo muito legal, dá um resumo bom do que é a SDH. Você vê lá na PDH a carga falsa, né, que é introduzida, são os bits de justificação, que você, quando é falso, você tem que retirar. Você vê que para tirar o equipamento, você tem que desfazer toda a estrutura de multiplexação até chegar no que você quer. Já na SDH, cara, tudo controlado por meio dos ponteiros, você sabe onde está cada coisa, você retira o que você quer, você insere o que você quer, com muita facilidade. Tá certo? Tem um teste para vocês lá no Canvas, que são questões da Embratel. Então tá aqui, ó, no módulos, você entra aqui, ó, SDH, ó, não tá aqui, não acredito. Deixa eu ver se ele tá aqui do lado de cá. Vai tá aqui, ó. Eu não publiquei. Por isso que ele não apareceu. Vou colocar ele aqui. É o SDH2? SDH2, exatamente. Também está aqui. Agora, porque tem um negócio de publicar, cara, que eu esqueço sempre. SDH2. É o que tem as perguntas da
eu ver se é isso mesmo. Isso. Tem as perguntas de concursos. Então, muitas dessas questões que a gente vai colocar aí para vocês, a gente tira de concurso. Para que vocês se habituem com a terminologia dos concursos. O Zé Procopio gostou, foi da música, né? A Isadora caiu na casa dela, né? Vou dar uma liberada para ela depois, mais tempo para ela fazer. Hoje, Diane não falou nada. Hoje você estava muito quietinho. Só o Lucas fez alguma pergunta. Ninguém mais falou nada. Nem Sandro. Porque tem uns que tradicionalmente já não falam mesmo, mas tem uns que... O Zé Procopio, ele está sempre nos dedinhos, está sempre lá digitando. Agora que eu estou estabilizando aqui, filho, assim, a luz caiu umas 5 vezes aqui. É, porque deu uma chuva brava. Diane, dá uma olhada de novo na aula, porque é muito importante essa parte do SDH. Tá? Toda prova de concurso que você for fazer, ou se você for trabalhar na área de telecom de transmissão, vai ter algum equipamento SDH. E se tiver dúvida, pode perguntar.